Vem comigo aqui. Cargas roubadas, sequestros, mortes. O balanço geral vai revelar crimes relacionados a uma quadrilha especializada em roubos de cargas e que atua em Curitiba e região metropolitana também. Essa semana, 3 integrantes do grupo foram presos e outros 2 acabaram mortos em confronto com a polícia militar. Você já viu de tudo um pouco aqui no Balanço Geral. Mas a frieza e a violência por trás desses roubos assusta. Acompanhe comigo essa história. O caminhão parado ao lado de um mercado transporta 5 toneladas de carne bovina. Quase metade já entregue. Cerca de 2,5 toneladas serão roubadas. Manhã de 24 de dezembro. 3 bandidos estão nesse carro que circula pelas ruas do bairro Cajuru, em Curitiba. O alvo deles é este caminhão frigorífico. A primeira tentativa de roubo é por volta das 8h30 da manhã, quando o caminhão está parado no primeiro mercado, fora do alcance da câmera que só registra o carro dos criminosos. Aqui, eles desistem do assalto. Deixaram o cara manobrar o caminhão, só que nisso eu saí, ele quis abrir a porta para receber, né? Sim. Aí eu peguei e saí, bem na hora que eu saí, acho que foi a hora que eles passaram. Mas os bandidos têm pressa, acompanham o movimento do caminhão. Entram em uma rua estreita, manobram e seguem para dar o bote. O movimento na rua não intimida os assaltantes. O motorista vai para trás do caminhão abrir as portas para retirar a carne. O ajudante confirma o pedido no mercado. Ele é o primeiro alvo do bandido armado com uma pistola. Ele já veio pro meu lado e falou que era um assalto e eu entrasse no caminhão. Certo. Daí eu fui entrar, daí estava fechada a porta, daí eu falei que estava fechada. Daí ele falou, e o outro cara tá onde? Eu falei, foi lá atrás puxar a escada. Certo. Daí ele, foi na hora que ele mandou ir lá para trás. Daí eu fui lá para trás e cheguei lá e ele falou pro outro, né? Um assalto também. Daí o outro ficou sem acreditar, foi na hora que ele puxou e mostrou a pistola. Sim. Aí mandou nós ir pro caminhão, entrar dentro, daí ele foi, deu a volta e abriu a porta, nós entrou e saímos. 1 minuto da abordagem até a saída do caminhão. Crime silencioso. Comerciantes, vizinhos e funcionários do mercado não percebem. O senhor sabia que um caminhão foi roubado bem aqui em frente? Não, não sabia não. Não percebeu que o mercado estava meio movimentado também, né? A hora que a dona do mercado de cima veio aqui e falou para nós que tinham roubado o caminhão do lado. Ela de lá que viu nas câmeras, né? E daí veio aqui e falou pra gente. Daí a gente puxou na câmera, foi ver e daí tinham levado o caminhão embora. Caminhão e a carga vão. As vítimas ficam e circulam pelas ruas do Cajuru. Quase 1 hora nas mãos dos bandidos dentro deste carro. Ficamos andando ali, daí ele encostava, aí encostava o carro, ficava parado um pouco, aí levantava o capô para dizer que tinha estragado alguma coisa, ficava e depois andava de novo. Aí ficava fazendo assim. E o que os criminosos falavam nesse período? Eles falavam que queria carne, daí não ia fazer nada com nós, só queria carne mesmo. A carga de carnes saiu desse frigorífico de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Seu João, dono da empresa, localizou o caminhão próximo a uma chácara em São José dos Pinhais. E não foi a primeira vez que a sua empresa acabou sendo alvo desses criminosos. Não, é a 5ª vez. 5ª vez que somos roubados, né? Pelo menos 5 criminosos estariam envolvidos diretamente no roubo do caminhão de carnes. 3 no assalto e outros 2 no transbordo da carga. A suspeita que sejam os mesmos de um roubo recente na cidade industrial de Curitiba. Só que dessa vez eles se deram mal. 2 morreram e 3 acabaram presos. Junto com eles tinha um celular que veio chegando informações a respeito de uma parte da quadrilha dizendo que tinha um ganho, uma carga. E passaram a localização para que a quadrilha se encontrasse. Pela localização encontraram o veículo, o caminhão. E tinha informação no veículo que estaria dando cobertura. E esse veículo foi localizado pelas equipes. O motorista fazia entregas de produtos comprados na internet quando foi obrigado a parar. Ele conversou com a repórter Daniela Sivieri. Aparelhou com o meu carro e puxou a arma. Para, não tinha o que fazer. Eu parei, ele um embarcou comigo e o outro, siga esse carro, vamos parar o cara. Não faça nenhum movimento brusco, senão eu te mato. Só siga aquele carro, não dê sinal de luz, não dê seta, não faça nenhum movimento que eu não quero fazer nada com você. Eu só quero a carga. E falava assim, se a polícia me seguir, eu vou te matar.
Agora, quando chegou aqui no mato, me deu medo. Entre os mortos estão Emerson Aparecido de Oliveira e Luiz Marcos da Silva. Contra ele, um boletim de ocorrência de desacordo comercial. Já Emerson tinha passagens por disparo de arma de fogo em via pública, cárcere privado, sequestro e roubo. Essa modalidade de crime já causou outras mortes em Curitiba e região. E não foi só em confronto com a polícia, não. Na hora de dividir os produtos roubados, por exemplo, os bandidos não se entendem. E esse desacerto acaba tendo um custo muito alto. É o caso do Ricardo Cordeiro, morto a tiros há 4 anos no Boqueirão, em Curitiba. Envolvido com roubo de cargas, só andava armado de pistola. Ele havia cobrado uma dívida de R$50 mil de Jefferson, dono de um posto de combustíveis e de uma construtora. O pagamento veio em menos de um mês, pelas mãos de Rodrigo Leonel. Ele matou marido e mulher na frente do filho do casal, na época com 2 anos. Ele entra dentro do quarto, atira no Ricardo. A mulher, vendo que o marido ia ser morto, ela tentou fugir, tentou escapar. Foi nessa hora que o bandido deu o tiro na nuca dela, que pegou na nuca dela. Nisso, ela caiu no chão com a criança no chão. A criança levantou do chão, foi ter a cama e dizia para o pai: papai, não morre, papai, papai, acorda, papai, não morre, papai. Juliane não tinha nada a ver com os atos criminosos do marido. Rodrigo morreu em confronto com a polícia. E Jefferson, o mandante da morte do Ricardo, foi executado na saída de uma academia. Mortos e presos. A quadrilha envolvida em roubos de cargas tem 5 criminosos a menos. Quem foi alvo deles acredita que resta mais gente para ser identificada nessa história. O que você espera da polícia a partir de agora? Agora que pegue, né? Já pegou acho que uns, né? Daí o resto, né? Diz que é uma gangue. Daí que se pegue tudo, né? Pra parar com essas coisas aí que a gente sai de casa para trabalhar e não sabe se volta ou não, né? Cada vez que vai trabalhar, afinal, deu um desespero. Que alguma coisa vai acontecer e é assim mesmo. Não é comigo, é com os outros empresários do setor que trabalham aí, são roubados quase que diariamente. Foram fazer churrasco especial de Natal com carne roubada, doutora Márcia. Que uma situação absurda, 2,5 toneladas. Aproveitaram o Natal, foram continuar porque acharam fácil abordar um caminhão de vendas de produtos que foram adquiridos pela internet, só que no meio do caminho deram de cara com a polícia, hein, doutora? Daniel, só que 2,5 toneladas não é para o churrasco da turma, né? E efetivamente se entende que, tanto num tipo de carga quanto no outro, é necessário que exista um receptador já pré-agendado, né? Porque é uma carga, principalmente a carga de carne, né? Ela tem que rodar muito rápido, porque senão ela estraga. Exatamente. Então, há necessidade, até porque eles não vão ter um galpão para depósito refrigerado, isso não vai existir. Então, eles são executores do roubo e eles têm toda uma continuidade nisso com o pessoal que faz a receptação e esses receptadores já tem para quem vender também. Então, contribui muito no crime quem compra esse tipo de produto, que é produto de furto. Por quê? Ou de roubo. Porque não há por que eles fazerem isso se não tiver quem compre, né? A gente sempre diz, ninguém sai por aí roubando máquina de escrever, porque não tem quem compre. Isso. Então, se tem quem compre esses produtos, efetivamente esses crimes continuarão ocorrendo. E nessa organização toda, eles já têm isso pré-agendado, né? Não vão procurar depois um receptador. Agora, o que chama a atenção, doutora, é que a gente andou muito para chegar até essa planta frigorífica na área rural de Araucária. Mas andamos muito, eu e o repórter cinematográfico o Nilson Machado. De Araucária, eles vêm para o Cajuru, o caminhão sai de lá com 5 toneladas de carne. Vem fazer a distribuição na região do Cajuru. Ali, nessa imagem, foi a primeira tentativa porque eles queriam um caminhão cheio, doutora. Eles queriam a carga completa, a 5 toneladas. Mas só conseguiram metade, 2,5 toneladas, porque nessa primeira entrega, o dono do mercado apareceu e outros que estavam ali ajudando ele, queriam ajudar a fazer a descarga, e eles desistiram da ação. Seria muita gente para dominar. Muita testemunha. E para dominar também, né? Isso. Para garantir isso. Nessa imagem que a gente vê aí, são eles manobrando, acompanhando o movimento do caminhão,
para aí sim fazer a abordagem, dar o bote e levar as 2,5 toneladas. Aí eles saem aqui do Cajuru, rodam com essas vítimas por aproximadamente 50 minutos dentro do bairro, nesse carro aí que está parado atrás, rodam por aproximadamente 50 minutos no Cajuru e sempre um deles, doutora, em contato com um quarto criminoso, que aí foram 3, perguntando, e aí, já está pronto? Já conseguiram tirar a carga? Já está no jeito? A partir de aproximadamente 1 hora e pouquinho, eles são liberados do carro e a orientação é: sai do carro, a gente não vai machucar vocês, mas não olhem para trás, hein? Estamos observando aqui. E a carga, o caminhão, vai para a região de São José dos Pinhais. Doutora, não está difícil identificar quem é que está receptando carne roubada aqui na região. Existe toda uma programação, uma primeira programação. Quem identifica o roteiro desse caminhão para saber onde ser buscado isso? Não, o primeiro lugar que ele vai parar é X lugar. Então, nós vamos aguardar lá e que ainda vamos conseguir pegar a carga toda. Não foi possível quando fizer na continuação. É claro que existe todo um esforço nesse sentido. O fato do caminhão estar em São José não quer dizer que a carga tenha permanecido em São José. Às vezes até essa é a ideia. Aqui eles teriam uma condição de trabalhar sem serem incomodados para fazer esse transbordo de um veículo para outro, né? E a ideia, inclusive, é deixar o veículo num lugar que seja longe do local onde eles têm essa receptação continuando. Mas sim, é tudo muito bem programado, desde o primeiro momento em que se identifica o que vamos roubar, porque eu preciso já ter um receptador esperando, sim. E talvez essa cobrança seja exatamente porque nós temos um cronograma. O atraso coloca os ladrões, os bandidos em risco. Agora então eles ficam nessa cobrança para que a coisa, como diz um amigo meu, para eles não ficarem com o BO na mão, eles já têm que passar o mais depressa possível. E isso está nesse cronograma. Passa para frente. Agora, doutora, além do tráfico de drogas, a gente também percebe que esse tipo de bandidagem, essa modalidade de crime, eles também se desacertam. O desacerto é entre eles na hora de dividir o lucro da ação criminosa e dá problema. Tanto que, naquela situação que a gente acompanhou no Boqueirão, o rapaz, ele foi até o posto de combustíveis cobrar 50 mil reais de uma pendência de distribuição de cargas. 50 mil reais. Ele chegou armado, foi até o posto, cobrou a dívida, falou, não esquece da tua pendência comigo, hein? 50 mil reais da história da carga lá. Seria na região de Campina Grande do Sul. Claro que aquele que recebeu, o Jefferson, né, que foi cobrado, falou, não, fica tranquilo, nós somos parceiros, aqui é tudo camarada, fica tranquilo que eu vou te pagar sim. O que aconteceu depois? Marido e mulher executados. A gente só foi saber a motivação do crime muito tempo depois. Esse meio aí também não tem perdão, hein, doutora? Mesma coisa, Daniel, não dá para eles dizer assim, nós fizemos o serviço juntos, você não respeitou a sua parte, eu vou entrar na justiça para cobrar. Não é assim que funciona. Funciona no sentido assim, eu acho que o meu direito é esse, se não vai acontecer, vamos acertar de outra forma. E, infelizmente, nesse caso específico, uma pessoa inocente morreu, que não tinha nada a ver com os negócios dele, né, os negócios ilícitos, e acabou sendo morta com o filho nos braços. Exatamente. E não há perdão, não há empatia, não há nenhum cuidado com os demais. Ou seja, se fizer algo que está fora do que nós tínhamos combinado, isso não só é para aquela pessoa que morreu, mas também de exemplo para os outros que eventualmente venham se meter com essa pessoa, né? Agora o detalhe, gente, eu procurei a Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná, pedindo os dados de dezembro em relação a roubos de cargas. Também pedi uma entrevista com um delegado, que agora mudou o delegado, na delegacia que cuida especificamente desse tipo de crime. O delegado está em férias, já fez o compromisso de atender o balanço geral já a partir da próxima semana, quando ele retorna. E aí vai poder esclarecer essa questão do que é que está acontecendo aqui em Curitiba e região com essa quadrilha que perdeu pelo menos uns 5 membros nos últimos meses em confrontos com a polícia ou em ações em que eles mesmos acabam se matando. Eles não se acertam na hora de dividir o lucro do crime e acabam se matando. Agora, o que me chama a atenção, doutora, só para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, para o desfecho, no passado eles usavam miguelitos ali em Campina Grande do Sul. Sim. Eu lembro que a gente, para chegar com um carro de reportagem, tomávamos o maior cuidado possível, até pelo acostamento,
para evitar passar com o carro por cima de ferro retorcido. O que é o miguelito? Aquele pedaço de arame retorcido que eles deixam no caminho para furar pneus dos veículos. E essa quadrilha também estava atuando nos últimos meses, nessas últimas semanas, doutora. Sim, porque esse expediente, assim como outros, ou seja, a utilização de miguelitos, que são esses anteparos físicos, né? É um arame retorcido, afiado, que tem a função de furar os pneus, principalmente das viaturas. Para atrasar a chegada da polícia, né, doutora? Atrasar a chegada da polícia, atrapalhar nesse momento e para que ele ganhe uma vantagem física, né? Ou seja, se distanciem mais daquele local. Então, isso também é utilizado. A gente vê bastante isso quando temos a situação de roubo a banco no interior, a gente vê essa situação que também eles buscam utilizar dessas ofendículas, ou seja, desse equipamento, para que se evite que o socorro chegue, seja o policial, seja o médico, porque eles não estão preocupados com as demais circunstâncias que isso leva. E sim, nós temos muitas quadrilhas organizadas que têm sido desmanteladas, porque antigamente nós tínhamos uma situação de regionalização e hoje não temos mais isso. Então, você tem trânsito de um estado para o outro de muita facilidade. Então, o que nós tínhamos antes, uma criminalidade local, né? Então nós tínhamos pessoas no máximo de 2, 3 cidades vizinhas funcionando. Hoje você tem pessoas do país inteiro atuando em todos os estados sem distinção. E isso faz com que multiplique-se, inclusive, a informação sobre como funciona e também a possibilidade de mais receptadores funcionando, né? Aguardando a sua participação, você que está acompanhando o Balanço Geral, traz aqui na tela a participação do telespectador que está acompanhando o nosso BG. A Selma Pereira do Campo do Santana. Obrigado, Selma. Esses bandidos têm privilégios. Tem privilégio, doutora Márcia? Eu acho que ela está falando da situação do ladrão que estava na saidinha de Natal. Isso, deve ser. Não é esse caso, legal, né? Aline, a nossa diretora. Não, ela está falando desse caso aqui mesmo, doutora. Quando eles são presos, eles estão agora eu entendi o privilégio que ela está colocando aqui. Na verdade, seriam informações privilegiadas. Com certeza, esse levantamento. Para a gente deixar aqui no popularzão, para todo mundo entender. Sim. Doutora, fita dada. Exatamente. Alguém passou a fita desse caminhão, Eles têm um levantamento feito, que pode ser feito partindo de pessoas que estejam dentro da própria empresa, o que não, infelizmente, não é estranho que ocorra. Mas, de qualquer forma, essas quadrilhas, como elas são organizadas, se preocupam em fazer esse levantamento, até para não chegar lá e pegar um caminhão vazio, que saiu com objeto que não é de interesse. Né? Saíram para roubar carne bovina e chegou lá, só saiu uma carne de menor valor que não interessa. Então, realmente, eles precisam ter essas informações e isso, sim, ocorre nessas quadrilhas organizadas exatamente dessa forma. Eles têm que ter informação antes para não perder viagem. Obrigado.